Meus pais roubaram minha herança para mimar minha irmã. Agora sou a artista mais famosa do país. Meu nome é Lara, e até pouco tempo atrás, eu era só mais um peso morto dentro da minha própria casa. Cresci em uma família tradicional. Meu pai era cardiologista, minha mãe administrava a clínica da família, e minha irmã mais velha, Bianca, era a grande estrela. Desde pequena, ela era o orgulho da casa. Tinha notas excelentes, vivia cercada de elogios e era tratada como se tivesse nascido para brilhar. Já eu era outra. Minha paixão pela arte surgiu cedo. Eu desenhava nos guardanapos, nas paredes do quarto, nos cadernos da escola. Mas nunca foi levado a sério. Me diziam que aquilo era só passatempo de criança preguiçosa. A frase que mais ouvia do meu pai era: Você vai viver de desenhar bonequinho agora? Vai morrer de fome. Mesmo assim, me apeguei ao meu sonho com unhas e dentes. Meu avô paterno, o único que me tratava como alguém, me dava blocos de papel e tintas de presente. Ele era o único que me via, de verdade. Quando ele faleceu, meu mundo desabou. E foi nesse momento que tudo começou a ruir de vez. Meu avô deixou uma herança significativa. Em vida, ele me dizia que parte daquele dinheiro era para eu investir nos meus estudos de artes. Ele sabia do meu sonho e dizia que acreditava em mim. Mas quando o testamento foi lido, a confusão começou. Oficialmente, a herança deveria ser dividida igualmente entre os netos. Mas a administração da divisão foi deixada a cargo dos meus pais, como representantes legais até que eu e Bianca atingíssemos determinada idade. Adivinha? Eles disseram que não fazia sentido gastar uma fortuna com faculdade de arte. Segundo minha mãe, o dinheiro renderia mais se investido nos sonhos de verdade, como o de Bianca, que ia cursar medicina. E foi isso. Minha parte da herança foi convertida em um carro velho. Um carro caindo aos pedaços, que cheirava a mofo e fazia barulho só de encostar. Segundo eles, era um presente para me dar independência. Enquanto isso, Bianca recebia o melhor cursinho pré-vestibular da cidade, plano de saúde exclusivo, viagens de intercâmbio e até uma repaginada no guarda-roupa. Ela era a princesa. Eu era a faxineira da torre. Não demorou muito para minha vida se transformar num inferno. Me davam tarefas absurdas em casa, lavar todos os banheiros, fazer as compras, cuidar da casa inteira, e ainda ouvir que eu não ajudava em nada. Bianca? Só estudava. E mesmo assim, vivia reclamando de cansaço e dizendo que eu devia ser grata por ter um teto e comida. Eu tentei lutar, tentei argumentar, tentei pedir minha parte, mas fui chamada de ingrata. Você devia agradecer que a gente ainda te sustenta, diziam. Foi nesse ponto que tomei a decisão que mudaria tudo. Eu ia sair daquela casa, custasse o que custasse. Sair de casa não foi nem um pouco heróico. Foi desesperador. Lembro até hoje da madrugada em que saí. Joguei minhas roupas dentro de 2 mochilas velhas, enrolei alguns cadernos de esboço e meus materiais de pintura numa sacola de supermercado e entrei no carro que meus pais generosamente me deram. Aquele ferro velho com rodas. Eles nem se incomodaram em impedir. Pelo contrário, minha mãe me olhou com desprezo e disse: Só não volta chorando, viu? O mundo é cruel com quem acha que pode viver de tinta. Não voltei. Mas o mundo realmente foi cruel. Pelo menos no início. Morei no carro por quase 6 meses. Estacionei em ruas afastadas, postos de gasolina. Às vezes dormia na garagem de uma conhecida que trabalhava no mesmo restaurante em que consegui um bico como auxiliar de limpeza. Tomava banho escondida nos vestiários e me alimentava com o que sobrava da cozinha. À noite, no silêncio abafado do carro, eu desenhava. Era o que me mantinha viva. Comecei a transformar aquela dor em arte. Cada esboço era um grito preso, cada pintura um pedaço da humilhação que engolia a vida toda. Algumas dessas obras fui vendendo por trocados em feiras locais. O suficiente para comprar mais tinta, mais papel e continuar. Durante esse tempo eu estudava sozinha. Pegava livros na biblioteca pública, assistia aulas gratuitas no celular, quando conseguia a internet, lia sobre técnicas de pintura, história da arte e grandes mestres. Eu estava decidida a conseguir minha vaga na Faculdade dos Sonhos, a renomada Escola Nacional de Belas Artes. Um lugar onde poucos entravam, e menos ainda conseguiam bolsa. A chance surgiu quando vi um edital da própria escola promovendo um concurso nacional para jovens artistas. O prêmio, uma bolsa integral com moradia estudantil e ajuda de custo. Era minha chance. Enviei um dos meus quadros mais intensos. Uma pintura que retratava uma garota com os olhos vendados, cercada de mãos apontando e vozes acusadoras, enquanto ela segurava uma paleta de cores vibrantes no peito. 2 semanas depois, recebi a ligação. Senhorita Lara, sua arte nos emocionou profundamente. A bolsa é sua. Eu chorei tanto naquela noite, sozinha no banco do carro. Chorei como se todo o sofrimento tivesse finalmente valido a pena. Pela primeira vez, senti que alguém me via. Que minha arte tinha valor. Que eu tinha valor. Enquanto isso, do outro lado da cidade, minha família torrava alegremente a herança em viagens, festas, roupas de grife e reformas desnecessárias na casa. Bianca nem havia começado a faculdade.
Estava decidindo entre medicina ou moda, como dizia no Instagram, enquanto postava fotos em Paris. Ninguém me ligou, ninguém perguntou onde eu estava, se eu comia, se eu dormia. Mas tudo bem, porque ali naquele novo começo eu decidi, eu nunca mais ia implorar para ser amada por ninguém. Mal sabiam eles que a garota desprezada estava prestes a virar a gênio do pincel. A vida dentro da Escola Nacional de Belas Artes parecia um sonho, e de certa forma era. Logo na primeira semana fui acolhida por professores que realmente enxergavam meu potencial. O dormitório, simples mas confortável, era um paraíso comparado ao banco traseiro do carro. Ajudas de custo mensais cobriam alimentação, transporte e até me permitiam investir em materiais de qualidade. Eu respirava arte. Eu vivia arte. Finalmente, minhas obras começaram a chamar atenção dentro da faculdade. Um dos professores, um crítico renomado no meio artístico, me indicou para uma galeria jovem que buscava talentos promissores. Apresentei 3 quadros. Eles compraram todos. A primeira exposição foi um sucesso e pouco depois, uma revista especializada me apelidou de a gênio do pincel, por conta da intensidade emocional que eu transmitia nas telas. Comecei a receber convites para outras exposições, primeiro em cidades próximas, depois em capitais. Meu nome começou a circular. As redes sociais explodiram com elogios. Me tornei uma referência entre os jovens artistas. E tudo isso em menos de 2 anos. Enquanto isso, minha família desabava. Já tinham gastado a minha parte da herança, e com os gastos desenfreados, o dinheiro começou a sumir. As viagens internacionais deram lugar a finais de semana em pousadas baratas. A reforma da casa ficou pela metade. As festas sumiram. Bianca nunca entrou na faculdade. Dizia que estava esperando o momento certo, ou que faria um intercâmbio de moda. Mas sem dinheiro, os planos sumiram. Pior, ela não sabia fazer nada. Nunca trabalhou. Nunca teve que lidar com pressão, cobranças ou prazos. Meus pais, agora desesperados, começaram a se desentender entre si. Me disseram que meu pai teve que vender o carro de luxo que tanto amava. Minha mãe começou a revender roupas online, mas ninguém comprava. Os amigos que o cercavam sumiram como fumaça. E pior, começaram a se endividar. Venderam objetos de valor e até hipotecaram a casa. Tudo para manter as aparências. Mesmo assim, ninguém me ligou. Não para pedir desculpas. Não para saber se eu estava bem. Mas sabiam muito bem onde me encontrar quando eu apareci, 2 anos depois, no programa da tarde com Helena Moraes, uma das maiores audiências da TV. A entrevista foi emocionante. Contei parte da minha história, a menina rejeitada que dormia em um carro e hoje tinha obras expostas na Europa. A apresentadora chorou. O público aplaudiu de pé. Meu nome foi parar nos Trending Topics. Do outro lado da tela, minha família assistia tudo, calados. Eu sabia. Porque no dia seguinte, meu celular explodiu de mensagens. Primeiro da minha mãe. Filha, que orgulho da nossa pequena artista. Podemos conversar? Sinto saudades. Depois do meu pai. Lara, sei que tivemos nossos desentendimentos, mas você sempre foi meu orgulho. Podemos nos ver? E por fim, Bianca. Oi, mana. Que linda sua entrevista. A gente sempre soube que você era especial. Vamos marcar algo? Eu e mamãe queríamos te ver. Era patético. E ao mesmo tempo previsível. Eles não queriam reencontrar Lara, a filha. Queriam se aproximar de Lara, a artista famosa. Queriam sugar um pouco da luz que agora me rodeava. Mas o que eles não sabiam é que a Lara de hoje não era mais aquela que aceitava migalhas de afeto. Eu não respondi de imediato. Guardei as mensagens, li e reli, com a mesma frieza que eles me trataram por anos. As palavras que mandaram tinham um peso falso, como um presente embrulhado com laço bonito, mas vazio por dentro. Ainda assim, decidi que queria encarar essa parte do meu passado. Não para perdoá-los, isso eu já havia feito por mim mesma. Mas para que eles soubessem de frente que eu não era mais deles. Nunca mais. A oportunidade surgiu em um evento beneficente organizado por uma fundação de artes que me convidou como artista homenageada. A exposição aconteceria na minha cidade natal. Meu nome estava estampado em outdoors, redes sociais, chamadas na TV local. Não demorou para minha família descobrir. Enviei convites pessoais aos meus pais e à Bianca. Com um bilhete. Estarei em casa pela última vez. Se quiserem me ver, estarei lá. Não como filha, mas como Lara. Eles apareceram. Bianca chegou com um vestido exagerado, tentando parecer sofisticada. Meus pais vinham logo atrás, visivelmente desconfortáveis. Olhavam tudo como se estivessem entrando em um castelo que um dia pensaram ser deles. Quando me viram, minha mãe chorou. Meu pai tentou me abraçar. Bianca fingiu surpresa e disse: "Você está tão diferente, tão bonita, mana." Eu não respondi. Apenas sorri. Guiei-os por entre as telas, todas pintadas por mim ao longo dos anos. Cada uma contava uma parte da minha história, a rejeição, a dor, o frio no carro, o primeiro quadro vendido, e a libertação. Em destaque, uma pintura enorme. Uma menina com roupas surradas, dormindo no banco de um carro. Ao fundo, uma mansão cercada de sombras.
No quadro, um detalhe. No vidro do carro, uma assinatura embaçada, Lara. Minha mãe prendeu o choro. É você? Ela perguntou, trêmula. Era. Respondi. Naquela noite dei uma entrevista ao vivo para a imprensa local. Me perguntaram sobre a infância. Falei com sinceridade. Cresci em uma casa onde a arte era motivo de vergonha. Onde eu era a última a comer, a última a ser vista, e a primeira a ser culpada por tudo. Mas hoje, transformei rejeição em tinta. E a tinta em liberdade. Minha família assistiu de longe, calada. As palavras foram como facas bem afiadas. Mas não foram as únicas. 2 dias depois, uma reportagem especial foi ao ar. Nela, jornalistas investigativos revelaram o desperdício e o uso indevido da herança do meu avô, com documentos e entrevistas dos advogados que me ajudaram a recuperar legalmente parte do que era meu por direito. Meus pais estavam sendo intimados para uma audiência. E Bianca foi acusada de fraude em uma tentativa frustrada de abrir uma loja com nome falso usando meus documentos. Eles estavam afundando. Agora, não mais no luxo, mas na vergonha pública. Ainda assim, o golpe final viria em forma de arte. Lancei minha primeira autobiografia ilustrada, Cinzas de Família. Um livro com quadros inéditos, contando com detalhes os bastidores da minha história sem censura. A obra virou best-seller, foi traduzida para 7 idiomas e recebeu prêmios internacionais. Em uma das últimas páginas, uma frase. Você pode nascer na mesma casa, mas não no mesmo coração. Na última vez que ouvi falar da minha família, estavam morando de aluguel na casa de um parente distante. O carro velho que eles me deram no passado foi leiloado para pagar parte de uma dívida. Bianca trabalhava como recepcionista e vivia mudando de emprego. Eles finalmente souberam o que era lutar. Quanto a mim, estava prestes a embarcar para uma residência artística na Itália. Ao meu lado, minha nova família, amigos verdadeiros, professores que acreditaram em mim, e uma pessoa especial que conheci na galeria. Um fotógrafo talentoso que viu beleza até nas minhas rachaduras. Porque no fim foi isso que restou. Eu pintei minha dor, minha solidão, e o meu renascimento. A Itália parecia um sonho de outro mundo. Era primavera quando cheguei a Florença, e o cheiro das flores se misturava com o das tintas no pequeno estúdio que me cederam. As ruas de paralelepípedo, os cafés à beira das praças, os artistas que me tratavam como igual, como lenda. Nada ali lembrava a menina que um dia chorou sozinha no banco de um carro velho. Mas em mim ainda existia um pedaço dela. Não de dor, mas de memória. E eu jamais deixaria que fosse esquecida. Foi nesse período que nasceu minha coleção mais impactante, Retratos de um Passado Esquecido. Cada quadro era inspirado em uma dor que eu superei. A negligência, a rejeição, o medo, a injustiça, mas também o renascimento. A força, a arte como salvação. O mundo inteiro queria ver. As obras foram expostas em Paris, Tóquio, Nova York, e vendidas por valores que eu nunca ousei sonhar. Minha imagem estampava capas de revistas como Time e Arte Now. Me chamavam de a alma renascida da arte contemporânea. E mesmo assim, nunca perdi minha essência. Um dia, recebi uma carta, escrita à mão com letras trêmulas. Era da minha mãe. Lara, sei que não mereço seu perdão, mas ainda assim imploro. Nós falhamos com você. Todos os dias penso no que fizemos. Se um dia quiser nos ver, estaremos aqui. Dobrei a carta com calma, respirei fundo, e joguei no fogo da lareira. Algumas histórias precisam terminar assim, em cinzas. Anos depois, eu voltaria ao país. Não como filha, mas como inspiração. Ministrei palestras em universidades de arte, contando minha trajetória. Jovens choravam ao ouvir minha história. Pais diziam que queriam ser melhores por causa de mim. Estudantes diziam que queriam ser como eu. E naquele palco, diante de centenas de pessoas, entendi. Eu venci. Não com ódio, mas com arte. Com coragem. Com cada quadro que pintei em lágrimas. Com cada noite no carro. Com cada não que me deram. A justiça foi feita. Não pela lei, mas pela vida. Hoje moro numa casa com janelas enormes, repleta de luz natural e tintas espalhadas por todo o canto. Tenho uma sala só para receber crianças carentes que sonham em pintar. A fundação que criei, Luz sobre o Pincel, já ajudou centenas de jovens artistas a encontrarem seu caminho. O fotógrafo que conheci virou meu marido. Nosso amor é simples, leve, verdadeiro. Ele nunca tentou me diminuir. Ele sempre viu minha arte, e a mim, como algo divino. Quanto à família, nunca mais ouvi falar deles. Mas ouvi falar de mim. Em cada galeria, cada exposição, cada livro, cada mural. Eu me tornei a voz de todos os jovens que foram ignorados. A prova viva de que ser diferente não é uma fraqueza. É uma força. Minha última exposição se chamava Para os que disseram que eu não conseguiria. E foi dedicada a todos que tentaram me apagar. Mas eu pintei o impossível. E me tornei eterna.